Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer te receber aqui. Que a Bíblia está repleta de histórias fantásticas e ao mesmo tempo complexas, isso todos nós sabemos, não é mesmo? Histórias que envolvem fantasias, fatos mirabolantes, conflitos, fim do mundo e até incesto são encontradas em meio às páginas consideradas sagradas. Hoje falarei sobre uma dessas histórias. Tudo começa em uma das cidades mais famosas da Bíblia, que era conhecida como Sodoma. Só que para entender por que Sodoma, é bom que você saiba que nosso personagem Ló, que era sobrinho de Abraão, teve a chance de morar com a família do tio em Canaã, onde atualmente é Israel, mas preferiu cuidar de sua própria família. Assim, o lugar escolhido foi uma das cidades mais cheias de pecado da época, que se localizava em uma região próxima ao Rio Jordão. Segundo o capítulo 13 de Gênesis, já em Sodoma, Ló percebeu que o povo da cidade era extremamente perverso e cheio de maldades. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 8, lemos: "Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia." Enquanto Ló e sua família estavam na referida cidade, houve uma batalha em que um grupo de reis da Mesopotâmia derrotou os reis de Sodoma e Gomorra. Na ocasião, todos os bens de Sodoma e de Gomorra foram tomados, inclusive os de Ló, que também foi levado preso por aqueles reis. Ao ficar sabendo do ocorrido, Abraão preparou e enviou uma tropa a Sodoma, que acabou derrotando o exército invasor. Tanto a casa quanto os bens de Ló foram devolvidos, mas ele continuou vivendo por lá. Até que um dia recebeu a visita de dois seres, conforme é dito em Gênesis. De acordo com as leis de Sodoma e Gomorra, era proibido que qualquer morador recebesse a visita de forasteiros. Assim que a população soube de tal visita, um grupo de pessoas se reuniu em frente à casa de Ló com a intenção de tirar os visitantes de lá, pois queriam conhecê-los. Tal fato está em Gênesis 19, versículo 5. "E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos." Segundo alguns religiosos, o termo conhecer naqueles tempos bíblicos não significava saber o nome da pessoa e apertar sua mão, como estamos acostumados com o significado dessa palavra. Biblicamente falando, conhecer pode significar ter relações íntimas com ou violar sem o consentimento. Não é nem preciso eu dizer que realmente significa isso, não é? Ló era um homem justo. Aliás, a única pessoa justa que havia em toda Sodoma e Gomorra juntas. Ao invés de entregar os dois homens ao povo faminto por bagunça, Ló ofereceu suas duas filhas virgens, tentando apaziguar a situação. Porém, os visitantes rapidamente intercederam, dizendo a ele que eram anjos enviados pelo Senhor e que estavam ali para salvar a Ló e sua família. Como os homens não recuaram e insistiram na entrega dos dois seres, os anjos acabaram cegando-os e ordenaram a Ló que fosse com sua família para um local distante, pois Deus iria destruir as cidades do pecado, como castigo pela depravação de seus habitantes. Disseram ainda que assim que saíssem da cidade, não deveriam olhar para trás, em hipótese alguma. E assim Ló fez. Ele, a esposa e as duas filhas juntaram o que puderam e partiram de Sodoma naquela mesma hora. Porém, ao saírem da cidade, a esposa de Ló não conseguiu desviar-se da curiosidade e se virou para olhar a cidade. Sodoma estava sendo banhada de fogo e enxofre, e no ar pairava um forte odor, quase que irrespirável.
Foi nesse momento de curiosidade, no entanto, que a esposa de Ló se transformou em uma estátua de sal. Diz a lenda que desse episódio originou-se a salinidade do Mar Morto, só que isso é assunto para outro vídeo. Bom, Sodoma, Gomorra e outros pequenos vilarejos pecaminosos foram completamente destruídos. Ló e suas filhas acabaram se abrigando em uma caverna de uma região montanhosa, a uma boa distância do caos. Passados alguns dias, a filha mais velha de Ló foi ter uma conversa com a irmã mais nova. De fato, ela se preocupava com o futuro, uma vez que em sua mente o mundo todo havia sido destruído, não só sua cidade. Isso é visto em Gênesis 19, versículo 31. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: "Nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem." Com isso, o primeiro ato foi consumado. De acordo com os registros, Ló teria acordado no dia seguinte sem saber de nada, sem se dar conta do que havia acontecido. No dia seguinte, segundo Gênesis 19, versículo 34, a primogênita disse à mais nova que naquela noite seria a vez dela, uma vez que na noite anterior, ela, a filha mais velha, tinha feito a sua parte. E assim também aconteceu. O fato é que ambas ficaram grávidas do próprio pai, o que sugere o incesto. Ato este que é condenado em diversas esferas da sociedade, especialmente pela própria igreja. No entanto, se está na Bíblia, de qualquer forma parece que Deus já havia programado este acontecimento, pois da gravidez das irmãs surgiram outras civilizações. Uma delas deu à luz uma garota que resolveu chamá-la Moab. Em hebraico, Moab vem de Moave e quer dizer de meu pai. Em suma, Moab já significava filha de meu pai. Da filha mais nova nasceu Ben-Ami, que era meio-irmão e ao mesmo tempo primo de Moab. Da descendência de Moab vieram os Moabitas, um povo nômade que se estabeleceu a leste do Mar Morto por volta do século 13 a.C., na região que mais tarde seria chamada de Moabe. Eles eram aparentados com os hebreus, com os quais tiveram vários conflitos. Já Ben-Ami deu origem ao reino de Amon, onde viviam os Amonitas, uma antiga nação que, de acordo com o Antigo Testamento e outras fontes, ocuparam uma área ao leste do Rio Jordão, de Gileade e do Mar Morto, na atual Jordânia. Mas, de fato, Amon e Moabe acabaram dando origem à região onde hoje é a Jordânia. Me diz aí se você já conhecia essa história fascinante. A Bíblia, como eu disse, está repleta de histórias que realmente intrigam, não só pelo seu teor religioso, como também por nos apresentar sociedades vivendo sob leis e costumes completamente diferentes do que vivemos hoje. O que você pensa sobre isso, né? Se gostou, não se esqueça do like sagrado, tudo bem? Mas antes de me despedir, quero chamar sua atenção para as novas camisetas lançadas pelo canal Fatos Desconhecidos, como esta que estou usando. Se curtiu, dá uma olhadinha no site depois. Use Fatos. O link está na descrição. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!